Fala galera, hoje a nossa conversa vai ser sobre núcleo e ciclo celular. É um tema bastante interessante de ser abordado. E a gente, como de sempre, vai definir objetivos, né? Quais seriam os nossos objetivos iniciais? Inicialmente, a gente vai identificar os componentes do núcleo. Posteriormente, a gente vai identificar os diferentes estados morfológicos que o DNA assume, né? Dependendo do período em que a célula se encontra, o DNA pode apresentar uma determinada morfologia, isso interfere diretamente nos padrões de expressão gênica, é uma discussão que a gente vai ter. E aí, finalmente, a gente vai definir como é que se dá o ciclo celular, né? Como ele se apresenta e quais seriam os pontos para regulação. Bem, nossa conversa começa caracterizando o núcleo em si. O núcleo ele vai apresentar algumas características que são bem peculiares, né? A primeira delas seria a carioteca. A carioteca ela é composta por uma dupla membrana, então existe uma membrana que faz contato com o meio citoplasmático, né? E uma membrana que faz contato com a face interna desse núcleo. É interessante a gente observar nesse núcleo que a membrana plasmática que faz contato com o meio citoplasmático ela pode apresentar projeções. E essas projeções são chamadas de retículos. Se esse retículo apresentar ribossomos associados à sua superfície, a gente chama ele de retículo endoplasmático rugoso. Quando não estão presentes, a gente chama ele de retículo endoplasmático liso, né? Então, essas projeções da carioteca elas vão apresentar funções específicas a serem executadas no interior dessa célula. Nessa carioteca, também é interessante que a gente observa a presença de complexos de poro nuclear. Esses complexos de poro nuclear, na verdade, são grandes aglomerados proteicos, né? São estruturas reguladas, obviamente, né? E que permitem uma comunicação entre núcleo e citoplasma. É só a gente lembrar que no núcleo a gente vai ter a síntese dos diferentes transcritos de RNA. E esses transcritos de RNA, que estão diretamente relacionados com a síntese proteica, eles precisam ser orientados para o meio citoplasmático, né? Então é necessário que exista uma comunicação entre o núcleo e citoplasmático para que esses transcritos efetivamente cheguem no citoplasma. No citoplasma, a gente observa a tradução, que é quando a proteína é propriamente produzida, né? E aí, obviamente, existem diferentes proteínas sendo produzidas no meio citoplasmático. Dentre elas, você pode destacar várias proteínas que são residentes do núcleo. Essas proteínas, no geral, têm um sinal de direcionamento, né, que vai permitir, então, que elas sejam orientadas em direção ao núcleo. Repare, então, que é importante que exista uma comunicação entre núcleo e citoplasma, né? Isso é um mecanismo chave para a síntese proteica. Transcrito fluindo do núcleo para o citoplasma, transcritos de RNA, proteínas sendo direcionadas para o núcleo em si. Então, pragmatizando, a minha carioteca ela é uma dupla membrana. A camada externa apresenta uma projeção que vai constituir a formação dos retículos, enquanto que a gente também observa a presença de complexos de poro nuclear nessa membrana, nessa dupla membrana, para que exista uma comunicação entre o núcleo e o citoplasma. Um outro aspecto interessante é que na camada interna da minha carioteca eu apresento uma estrutura chamada de lâmina nuclear. Ela é composta basicamente por filamentos intermediários. Os filamentos intermediários eles são constituintes do citoesqueleto, então eles vão determinar a sustentação, né? vão garantir a forma do núcleo dessa célula. No meio do núcleo, né? No interior do núcleo, a gente também observa o DNA, né? Dessa célula. E aí esse DNA ele vai ser encontrado com um estado morfológico específico, né? A gente chama esse estado de morfológico do DNA no interior do núcleo de cromatina. É uma das formas que a gente tem de identificar o núcleo em si. Um aspecto interessantíssimo vários autores definiam o núcleo por um termo, eles chamam de núcleo interfásico. Um detalhe interessante é que chamar o núcleo de núcleo interfásico é ser redundante, porque o núcleo propriamente dito ele só é evidenciado durante a intérfase, que é um dos períodos em que a célula pode ser observada. A célula ou vai estar no período interfásico ou ela vai estar na fase M, que é a fase proliferativa, né? Então, se aparecer o termo núcleo interfásico, tudo bem,
não desconsidera o termo está correto, mas é um termo redundante. Obrigatoriamente, o núcleo a gente só observa ao longo da intérfase. Quando a célula entra em fase M, que é a fase proliferativa, esse núcleo se desorganiza exatamente para que as fibras do fuso acromático possam se ligar aos cromossomos e orientar a divisão. Essa é uma discussão que a gente vai ter num outro momento, numa outra aula. Bem, ainda falando sobre a estrutura morfológica do núcleo, né? Lá no interior, a gente vai apresentar uma região que quando a gente olha em estudos de microscopia, ela se apresenta de forma mais densa, mais bem pigmentada. Essa região ela é chamada de nucleolo. E no nucleolo, a gente vai encontrar os genes que estão diretamente relacionados com a transcrição do RNA ribossômico. Então, é muito comum também aparecer nos livros didáticos a afirmativa de que o nucleolo é responsável pela formação do ribossomo. Esse conceito ele não é completamente correto, também não posso dizer que ele é equivocado, né? Mas a montagem do ribossomo ela só acontece efetivamente na tradução. É na tradução que a subunidade menor se acopla à subunidade maior e aí a gente viabiliza, então, a leitura do RNA mensageiro. Então, o nucleolo, na verdade, ele não representa o local onde o ribossomo é formado. Ele representa uma região mais eletrondensa, de maior pigmentação no núcleo da célula. Nessa região, a gente identifica os genes que estão relacionados com a transcrição do RNA ribossômico. Ok? Seguimos, então. Após a caracterização do núcleo, a gente pode definir os diferentes estados morfológicos que o DNA pode vir a ser observado. E aí, gente, a gente se depara com uma imagem maravilhosa, que é essa imagem. Partindo do ápice em direção à parte mais basal do slide, né? Indo de cima para baixo. A gente observa que o filamento de DNA, que é constituído por uma dupla fita, ele se complexa a um núcleo proteico. Esse núcleo proteico ele está representado pela cor rosa. Essas proteínas são proteínas chamadas de histonas. E essas histonas são proteínas que estão diretamente relacionadas com a compactação do DNA. Então, o meu DNA ele pode transitar entre dois estados morfológicos, na verdade, 3 estados morfológicos. Depende do período em que a tua célula se encontra. O DNA ele pode ser encontrado com o estado morfológico de cromatina, ele pode ser evidenciado com a forma de cromatina duplicada, ou até mesmo ele pode ser evidenciado na forma de cromossomo. Cromatina e cromatina duplicada, a gente vai identificar em 2 momentos da intérfase. A cromatina a gente evidencia no período G1 da intérfase, a cromatina duplicada a gente evidencia na fase G2 da intérfase, enquanto que o cromossomo a gente só visualiza na prófase, que seria a primeira etapa da fase proliferativa. Independente dessa célula estar proliferando pela via mitótica ou pela via meiótica, na prófase é quando a gente evidencia o maior grau de condensação do material genético. Então, mais uma vez, sendo muito pragmático, o DNA transita entre 3 estados morfológicos, cromatina, cromatina duplicada e cromossomo. A cromatina ela vai representar o DNA com um baixo grau de condensação, com um baixo grau de compactação, enquanto que o cromossomo representa o DNA com alto grau de compactação. Felipe, mas por que é necessário a gente compactar o material genético? Por que existe essa transição entre os diferentes estados morfológicos? Bem, a gente transita de cromatina para cromatina duplicada porque é necessário a gente replicar toda a composição genética de uma determinada célula para garantir a integridade do material genético nas células filhas. Então, a transição de cromatina para cromatina duplicada é fácil da gente compreender. E a gente transita de cromatina duplicada para cromossomo porque a gente tem uma molécula gigantesca que precisa caber dentro de um espaço físico muito pequeno. Então, compactar o material genético é pelo simples fato da gente ter um determinado momento em que esse material genético vai ser depositado dentro do núcleo. E aí, realmente, só se ele tiver com alto grau de compactação. Um outro termo que é muito comum e que aparece com uma certa frequência é o termo cromátide. Quando eu olho para o meu
meu cromossomo, eu sou capaz de identificar que ele tem duas cromátides, ele tem dois braços. E essas duas cromátides, obviamente, são resultado da replicação gênica que aconteceu lá na minha etapa anterior, no período interfásico. Um outro detalhe também interessante é que quando eu olho para a minha cromatina, eu vejo áreas onde a cromatina ela apresenta-se com uma menor compactação, com uma menor condensação, e eu identifico áreas onde essa cromatina ela se apresenta com uma maior compactação. Essa área da cromatina de menor compactação a gente chama de eucromatina. Esse prefixo eu indica de verdade. Então seria a cromatina verdadeiramente como ela se apresenta, né? Com um menor grau de condensação. A cromatina que se apresenta com maior grau de condensação, com maior grau de compactação, ela é chamada de heterocromatina. O hétero seria diferente, né? Algo diferente da cromatina. Então, a cromatina que a gente identifica durante a intérfase, ela apresenta zonas de eucromatina, zonas verdadeiramente definidas pelo termo cromatina, e ela pode se apresentar também com a forma de heterocromatina. Um detalhe interessante é que existem mecanismos para que uma zona de heterocromatina seja convertida para uma zona de eucromatina e vice-versa. Ou seja, existem processos de remodelagem. Essa cromatina ela pode apresentar uma alteração constante na sua morfologia. E isso está diretamente relacionado com mecanismos de expressão gênica. Felipe, o que significa o termo expressão gênica? Expressão gênica está relacionada com o fato desse gene poder ou não ser transcrito. Transcrito em uma mensagem, em uma informação para que uma determinada proteína possa vir a ser produzida. E aí basta a gente lembrar que para que a transcrição aconteça efetivamente, a RNA polimerase, ou seja, a enzima que produz o polímero de RNA, ela precisa acessar a região que antecede o gene, a região que antecede a zona transcrita. Essa região tem um nome, a gente chama de promotor. O promotor representa uma zona de regulação na qual a RNA polimerase se insere para viabilizar a transcrição. Bem, obviamente que essa RNA polimerase ela não opera sozinha. A RNA polimerase ela vai operar junto com os fatores transcricionais. Fator transcricional é um termo generalista para pequenos mensageiros químicos que se acoplam ao promotor, permitindo então a inserção da RNA polimerase. E aí a gente passa a trabalhar com uma questão estérica, uma questão de forma, realmente de forma. Porque se eu tenho um DNA que tem um alto grau de compactação, se esse DNA está extremamente condensado, se eu tenho uma região de heterocromatina, os fatores transcricionais não conseguem se acoplar ao promotor. Por consequência, a RNA polimerase também não. E aí a gente vai ter um gene silenciado, um gene que não vai ser transcrito. Obviamente, se esse gene não é transcrito, ele também não pode ser traduzido. Já na zona de eucromatina, isso funciona diferente. Como a gente pode observar na imagem, a zona de eucromatina, no quadrante inferior, ela apresenta um maior estiramento, né? Uma maior distensão. E aí os fatores transcricionais podem identificar esses promotores. Ao identificar os promotores, a RNA polimerase se complexa a esses fatores transcricionais e aí efetivamente ela pode fazer a leitura dessa sequência gênica, né? Dessa sequência de bases do DNA, e aí surge o transcrito primário, né? A primeira molécula de RNA que foi transcrita, que vai ser modificada para dar origem ao mensageiro. Então é muito comum a gente definir que as zonas de heterocromatina são zonas transcricionalmente inativas, zonas onde os genes não são expressos. As zonas de eucromatina são zonas transcricionalmente ativas, são zonas que podem vir a ser expressas. Bem, e aí, para a gente ter uma contextualização e entender qual é a discussão atual sobre o fato, basta a gente lembrar que existem processos constantes de remodelagem dessa cromatina.
zonas de heterocromatina são convertidas em zonas de eukromatina e vice-versa. Repare, então, que a gente pode induzir a expressão gênica, a gente pode reprimir a expressão gênica sem mudar a sequência de bases do DNA, simplesmente promovendo processos de remodelagem da cromatina. Esses processos, eles ocorrem de forma muito constante ao longo do desenvolvimento embrionário. Se você pega as etapas iniciais do desenvolvimento embrionário dos vertebrados, você não consegue ver tanta diferença assim na morfologia desses embriões em desenvolvimento. Isso está relacionado à presença de genes que são altamente conservados, né? Nós chamamos esses genes de genes homeóticos. São genes altamente conservados ao longo do processo evolutivo que coordenam as etapas iniciais do desenvolvimento. Mas num determinado momento, esses embriões eles começam a se diferenciar morfologicamente. E isso se explica pelo fato de genes que antes estavam silenciados agora passam a ser expressos. Obviamente, genes que estavam em áreas de heterocromatina passam a ser convertidos em zonas de eucromatina. E aí esses genes podem vir a determinar a síntese lá de uma proteína fim. Atualmente a gente tem pesquisado muito sobre, né, os biólogos, a galera da área médica tem pesquisado muito sobre o tema, porque a gente descobriu que existe a possibilidade da gente manipular, né, essas zonas de hétero e essas zonas de eucromatina. É possível manipular esses processos de remodelagem. Isso foi descrito por um termo chamado de controle epigenético, né? A gente consegue hoje silenciar genes, a gente consegue hoje induzir a expressão gênica utilizando fatores ambientais, né? Quando eu falo fatores ambientais, são fatores que estão presentes no tecido, diretamente em contato com as células. Alguns estudos já apontam para alguns suplementos dietéticos que podem alterar a expressão desses genes. Na imagem, a gente consegue identificar que quando o DNA está metilado, as histonas elas conseguem se inserir nesse DNA metilado, promovendo então uma maior condensação. Embaixo, a acetilação faz com que a gente tenha um maior alongamento do DNA. E a explicação para isso é bastante simples. O DNA ele apresenta um saldo de cargas que é negativo, né, por conta dos grupos fosfato que estão presentes nessa molécula, e as histonas elas apresentam aminoácidos polares carregados positivamente, né? Tem grande prevalência de aminoácidos polares carregados positivamente. E aí a gente acaba tendo uma interação eletrostática, né? Que favorece esse estado de condensação. A acetilação desse material genético faz com que a gente tenha uma diferença, né? A acetilação, perdão, do material genético não, gente. A acetilação das histonas faz com que a gente perca essa diferença eletrostática, né? E a gente passa a ter uma repulsão, que é exatamente o que causa o alongamento. Bem, esse é um tema que está super na moda. Se você ouvir falar no termo controle epigenético, a gente está falando basicamente de remodelagem da cromatina, zonas de hétero sendo convertidas para zonas de eucromatina e vice-versa, utilizando fatores externos que estariam associados à dieta. Um detalhe interessante, gente, é importante que vocês ao longo desse vídeo façam pequenas pausas. Nessas pausas é importante que vocês façam uma elaboração e uma escrita. É importante vocês criarem o hábito de escrever. Isso é uma forma bastante significativa de aprendizado. Bem, já estamos caminhando, né, para o final dessa aula. Falta só a gente caracterizar o nosso ciclo. E aí, após caracterizar o ciclo celular, a gente vai falar sobre os pontos de checagem. Dá para a gente perceber na imagem, canto esquerdo superior, obviamente, até porque só tem ela, 3 períodos que compõem a intérfase. Um período chamado G1, um período chamado S e um período chamado G2. Logo depois aparece uma letra, que é a letra M. Essa fase M ela pode ser a mitose ou a meiose. Isso vai depender da célula que está em fase proliferativa, né? As células germinativas que vão originar os gametas, elas proliferam por meiose, as células somáticas proliferam por mitose. Então, basicamente, o ciclo celular ele vai ser distribuído em 2 momentos, intérfase e fase M. E aí dá para a gente perceber também que tem 3 barreiras, né? Essas barreiras que estão simbolizadas pela cor vermelha, elas representam os pontos de checagem, são as zonas de regulação.
A gente tem um ponto de checagem em G1, a gente tem um ponto de checagem ao final de G2, né, bem ali na transição, e a gente tem um ponto de checagem em uma das etapas da fase proliferativa, na fase M, especialmente na metáfase, onde a gente vai ter esse ponto de checagem. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre eles. Em G1, o meu DNA está com a forma de cromatina. Tendo ele a forma de cromatina, a gente pode ter zonas transcricionalmente ativas, genes expressos, ou seja, é um momento em que a célula está produzindo uma quantidade bastante significativa de proteínas. A subfase S da intérfase é uma subfase onde a gente observa os mecanismos de replicação gênica. Lembrando que é importante você replicar o gene, a constituição genética da tua célula para manter a integralidade do material genético nas células filhas, né? Lembrando que essa replicação, inclusive, é um processo semi-conservativo. As fitas parentais são utilizadas como molde para a produção de fitas complementares. Isso faz com que um organismo pluricelular apresente todas as células com a mesma composição genética. E o período G2, essa cromatina já vai ser observada com os dois braços cromossômicos, né? A gente vai chamar esses braços cromossômicos de cromátides, essa cromatina já está duplicada. É um período também de intensa síntese proteica. Quando eu entro na fase M, a fase M é a fase proliferativa, é onde efetivamente o DNA começa a se compactar, efetivamente assumindo a forma de cromossomo. Então, G1S e G2 são períodos da intérfase e a fase M vai ser um momento, né, em que a célula entra nas vias de fato para a proliferação. Mitose ou meiose depende se é uma célula somática ou se é uma célula germinativa. A fase M é caracterizada pela proliferação celular. Felipe, em relação aos diferentes estados morfológicos do DNA, não esquece, em G1, DNA com estado morfológico de cromatina. Na subfase S, o DNA vai estar com estado morfológico de cromatina duplicada. E na fase M, o DNA assume o maior grau de compactação. Por fim, a gente pode falar então desses pontos de checagem. É algo fascinante, eu sou completamente fascinado por esse tema, né? Pelos pontos de controle. É impressionante os mecanismos celulares que foram adquiridos ao longo dos processos evolutivos, né? Para evitar que uma célula prolifere de forma desordenada. A gente consegue observar lá em cima, no quadrante superior esquerdo, o primeiro ponto de checagem. Esse primeiro ponto de checagem ele vai ser definido ao final da subfase G1 da intérfase. O que acontece ao longo do processo? A tua célula ela vem produzindo quantidades significativas de proteínas. Ela vai apresentando um crescimento volumétrico, ela vai hipertrofiando. O termo hipertrofia está diretamente relacionado com esse aumento de volume. E aí, quando ela chegar ao final desse período G1, ela avalia basicamente duas coisas. Houve crescimento citoplasmático? Houve aumento de volume citoplasmático a ponto de eu distribuir equitativamente para duas células filhas? Se sim, eu já tenho uma grande notícia, porque é possível que eu progrida para a fase posterior, que é a fase onde eu vou ter a replicação gênica. Mas a tua célula ela ainda vai avaliar se o ambiente é favorável à proliferação. E aí, quando a gente fala em ambiente favorável à proliferação, o que a gente quer identificar é os fatores de crescimento estão disponíveis no ambiente? Quando eu falo em fatores de crescimento, eu estou falando de pequenos mensageiros químicos, no geral são pequenos peptídeos, que vão definir se essa célula pode proliferar ou se ela não pode proliferar. Existem diferentes fatores de crescimento. Você tem o FGF, que é fator de crescimento fibroblástico. EGF, fator de crescimento epidermal. Você tem o VEGF, fator de crescimento endotelial vascular. Você tem diferentes proteínas, diferentes mensageiros químicos que estão presentes ali no tecido e que vão sinalizar para a célula a necessidade da proliferação. Um muito famoso é o IGF-1. O IGF-1 ele é o fator de crescimento similar à insulina. Ele é produzido principalmente sob o estímulo do GH, que é o hormônio do crescimento. Então, na presença de GH, a gente induz a produção de IGF-1, diferentes órgãos são capazes de produzir. Quem ganha destaque é o fígado. Esse IGF-1 que está presente no sangue circulante, ele em algum momento para no líquido intersticial,
E aí no líquido intersticial ele pode sinalizar para as diferentes células se chegou ou não a hora da proliferação. Repara então que a minha célula só transita de G0 para S se ela teve um crescimento volumétrico significativo, se os fatores de crescimento estão presentes no ambiente. Se esses fatores de crescimento não estiverem presentes, ou se essa célula não alcançou um crescimento volumétrico adequado, ela entra num período especializado chamado de G0, onde efetivamente ela se mantém. Caso esteja tudo correto, ela sai de G1, entra na subfase S e inicia um intenso processo de replicação gênica. Logo depois da replicação, ela entra em G2. G2 é um período de tempo muito curto da intérfase. Na verdade, você tem síntese proteica, mas o objetivo é só retardar a entrada na fase M. Nesse momento, o que a tua célula quer checar é se o material genético foi replicado corretamente, se não existem erros ao longo da estrutura. Eu costumo dizer que a taxa de mutação, na verdade, ela é muito baixa, não pelos erros não acontecerem, os erros acontecem, mas existe um sistema muito eficiente para fazer o reparo desses erros. Em G2, basicamente, o que a gente faz é definir um tempinho a mais para a gente conseguir reparar esses possíveis erros. Muitas das vezes esses erros não são reparados, a gente estabelece a formação de uma célula anômala, e aí a estratégia que foi desenvolvida ao longo dos processos evolutivos foi para que essa célula entrasse em apoptose. A ideia central é mais interessante a gente descartar uma célula anômala, uma célula que apresenta algum tipo de alteração, principalmente na sua estrutura genética, do que mantê-la proliferando na estrutura do tecido. Às vezes esse sistema falha, esses eventos mutacionais são mantidos e nesse momento pode surgir uma linhagem imortal. Linhagens imortais são células que proliferam indefinidamente, perdem a capacidade de controlar o ciclo de vida. Então a gente está falando basicamente da formação de tumores, né? Esses tumores, os cânceres, no geral, eles surgem exatamente dessa forma, por uma falha num ponto de checagem. É incrível, né? Uma célula que deveria ter sido descartada, deveria ter cometido um suicídio, né? Ela acabou tendo uma falha nesse sistema operacional e aí ela foi convertida numa célula tumoral. Bem, se tudo der certo, essa célula transita da subfase G2 da intérfase e entra na subfase, na fase M, que é a fase proliferativa. E aí, especialmente na metáfase, a gente define um terceiro ponto de checagem. Na metáfase, basicamente, a célula vai verificar se todos os cromossomos estão ligados às fibras do fuso acromático, se todos esses cromossomos encontram-se alinhados no equador. São duas análises muito importantes, porque se eu não tiver todos os cromossomos ligados à fibra do fuso, ou se eu não tiver todos os cromossomos alinhados, a chance de eu gerar uma célula que apresenta um número alterado de cromossomos é algo muito significativo. A probabilidade desse evento acontecer é muito significativa, né? E aí, obviamente, que surgem as aneuploidias, principalmente se isso acontece numa célula germinativa, né? Acontecem as alterações no número de cromossomos dessa célula. A gente tem várias anormalidades, várias patologias, várias síndromes que são determinadas por alteração do número de cromossomos, por aneuploidias, né? Foi um erro, na verdade foi uma falha nos sistemas de controle ao longo da metáfase, e aí na anáfase, que seria a etapa posterior, a gente vai discutir isso futuramente, eu acabo tendo uma não disjunção, né? Ou do par de homólogos, ou das cromátides, isso acaba resultando na formação de células que apresentam um número alterado de cromossomos. Então, pragmatizando, em G1, primeiro ponto de checagem, eu avalio a relação da superfície dessa célula em relação ao volume interno, vejo se ela teve um crescimento volumétrico significativo, avalio a presença dos fatores de crescimento. Se está tudo bem, ela entra na subfase S, se não, ela vai para um estado especializado chamado de G0. Na subfase S, o material genético ele vai ser replicado, lembrando que essa velocidade de replicação é algo extremamente elevado. A DNA polimerase, que é a enzima que alonga a nova fita, ela adiciona cerca de 800 desoxirribonucleotídeos por segundo, então a chance da gente ter um erro de pareamento é gigantesco, né, no pareamento das bases, e aí esse erro de pareamento pode ser corrigido em G2.
Em G2, o que a gente faz é checar se o material genético foi replicado corretamente. Se não for, a gente pode fazer a correção pelos sistemas de reparo que estão presentes na célula eucariótica. Não que o procarioto não tenha, mas a célula eucariótica tem um sistema bastante eficiente. Se esse erro não for corrigido, é possível conduzir essa célula para a apoptose. Caso exista uma falha, essa célula pode perder a capacidade de controlar o seu ciclo de vida e configurar a formação de um tumor, uma linhagem mortal. Tudo correto, saiu de G2, entrou na subfase M. Na metáfase, eu avalio se os cromossomos estão ligados às fibras do fuso, avalio se esses cromossomos estão alinhados no equador. A ideia é evitar que você tenha erro no número de cromossomos das células filhas. O que a gente quer evitar é que ocorra um erro na anáfase, um erro que poderia resultar na não disjunção no par de homólogos, se a gente estiver pensando na meiose de uma célula germinativa, ou a não disjunção das cromátides, se a gente estiver já na segunda etapa da divisão meiótica. Turma, é isso. Esse é o recado que eu queria dar para vocês, né? Falando sobre núcleo e ciclo celular. Espero que vocês façam um bom uso dessa aula. Um beijo, queridos!